Boa tarde. Eu sou o Toninho Canecão, né? Antônio do Nascimento Fernandes, conhecido como Toninho Canecão, e estou hoje presidente da Associação do Quilombo São José da Serra, mas eu sempre fui o líder, né, dessa comunidade, né? E hoje eu vou começar falando do meu avô, bisavô, o vovô Geraldo. Eu acho que eu vou lá onde eu me entendi como pessoa e a pessoa que eu conheci, né, meu bisavô. Então, se hoje a gente está aqui usufruindo dessa terra, tem muito a ver com esse pessoal do passado. E meu bisavô, depois veio meu avô José Geraldo, e a gente sabe como foi difícil esse pessoal se manter aqui na terra, né? Até apesar de eles quiser sobreviver nesse pedaço de chão, tinha muita assim, exploração, né? É igual hoje a gente está aqui a 50 quilômetros de Barra do Piraí e o meu bisavô e meu avô trabalhou muito nessa estrada de enxadão, pá e picareta. E eles abriam essa estrada para ligar Santa Isabel do Rio Preto, que é a divisa de Minas Gerais, a Barra do Piraí, passando para o conservatório. E o que eles faziam? Cavucava os barrancos e é assim mesmo, aqui na roça é isso, né? Não briga a gente, mas os cachorros sempre brigam também. Então, hoje a gente está vendo um meio assim, de transporte, caminhão, reto, escavadeira, né, pá mecânica. E isso no passado era pá na mão, enxado, enxadão, e a terra era removida num couro de boi, puxado por uma junta de boi. Então, voltando disso para São José da Serra. E quando chega em São José da Serra, tem uma pessoa assim que também, família Fernandes, que foi muito importante no Quilombo, que foi meu pai, Sebastião Antônio Fernandes, conhecido como Zequinha, porque meu avô era Zequinha, né, o Zé Geraldo, então o meu pai também acompanhou como Zequinha. Meu pai era o homem que dirigia a comunidade e com muito assim, muita abertura e de coração aberto. Então ele era o gestor desse pedaço de chão, ele que arrumava trabalho, então ele era muito procurado e ele conduzia o pessoal do Quilombo até essas partes que onde ia trabalhar. Ele administrava, dizendo, fulano, você vai para tal lugar, outro vai, e no final de semana ele que recebia e ia pagar. Mas recebia, não era o dinheiro, recebia o vale, tá? Porque eu mesmo já trabalhei muito em troca de vale. Então os negros do Quilombo São José da Serra não conheciam dinheiro, conheciam um vale. E esse vale era vale quanto o fazendeiro achasse que valia. Então a gente trabalhava a semana toda no serviço, aí quando chegava no sábado, o meu pai ia ao encontro do fazendeiro
com a lista de trabalhador, ele entrava no escritório dele e ali ele distribuía um vale para cada morador, cada trabalhador. E aquele vale era levado ao armazém e o dono do armazém calculava o quanto a gente teria de mercadoria em cima daquela escrita que o fazendeiro tinha mandado. Tá? E uma das coisas que marcou muito assim a minha vida, que a gente andava 12 quilômetros a pé, porque a gente tinha que trabalhar de segunda a sábado, e sábado a gente parava às 4 horas da tarde, aonde que a gente tinha que tomar um banho e andar 12, 13 quilômetros para chegar até o Arraial, né? Arraial, a gente falava Arraial e freguesia, ou freguesia. Então, chegando na freguesia, o dono da venda pegava esse tal bilhete e levava para dentro da venda. Só que a gente podia entrar num armazém que era a venda, que a gente falava venda, só depois que ele abaixasse a porta, que ele atendesse todos os fregueses. Aí a gente entrava para dentro da venda, ele abaixava a porta e lá ele ia atendendo, ele mesmo atendia lá dentro, colocando aquilo que pertencia a cada pessoa num saco. Aí no final ele pegava, entregava o saco, fulano de tal, vem aqui, esse saco é seu. Então a pessoa só sabia o que estava ali dentro do saco quando chegava em casa. Então a esposa era a primeira a saber o que chegava em casa como compra. Hoje a gente vê que a gente vai ao mercado, a gente escolhe tudo que a gente quer levar para casa. Aquele tempo não, aquele tempo o dono do armazém é que calculava em dinheiro e via o que a gente tinha que levar para casa. E aquilo a gente já cansado, né? Ficava lá cochilando até ser atendido, e eu era meu pai e meu irmão, eu andava dormindo, tá? E meu pai me conduzindo. Eu andava assim, uma distância boa, dormindo, andando. E até parece brincadeira que a gente consegue andar dormindo. Mas a gente consegue, tá? Eu vinha de Santo Isabel, esses 12 quilômetros, andando. Eu creio que eu ficava acordado nesses 12 quilômetros, apenas uns 3 quilômetros. Tá? Andando, caminhando, e meu pai dirigindo a gente. De vez em quando ele colocava a mão no ombro da pessoa, né, para dar direção daquilo, e a gente com o saco nas costas encaminhando. E quando chegava em casa, a mãe estava junto, acordado, esperando a gente chegar. E ela ia no saco de compra, abria, olhava o que tinha dentro. E as mães do Quilombo, ela ficava contando história para as crianças, tá? Não dormir, e a história, a gente enchia a barriga com história, tá? E eu até hoje eu conto um pouco de história, porque eu aprendi muito com a minha mãe quando eu estava em casa, que eu não ia junto com meu pai, e eu tinha que ficar acordado, ouvindo história da minha mãe, eu, Tetê, Jorge, Maria Paz. E isso acontecia em todas as casas do Quilombo. Tá? A mãe contando história, aí quando chegava, pegava aquele que a gente trazia de alimento, aí a mãe colocava a panela no fogo e a gente comia, que a gente ia deitar, que era mais ou menos às 3 horas da manhã. Tá? Isso era todos os finais de semana. E a gente vai dizer assim, puxa vida, vocês morando na roça, como é que vocês tinham essa dificuldade de alimentação?
O que que acontecia? Tudo que a gente plantava aqui no quilombo, o fazendeiro tirava uma parte, tá? Que falava a terça parte era do fazendeiro. Então, quando ele arava a terra com boi, mandava arar, e a gente plantava, capinava, colhia e colocava amontoada a plantação, aquela colheita. E naquela colheita o que que acontecia? Ele mandava o encarregado da fazenda lá, e eu vou falar que samba era um objeto de esteira, de taquara, né, onde a gente media o mantimento. Então eu tirava 3 partes para o fazendeiro e uma parte para a gente. Só que daquela parte que saía para a gente, ele ainda pegava alguma coisa que ele dizia que a gente estava devendo à fazenda. Então a vida do quilombo era uma vida muito difícil, é muito difícil mesmo. Então hoje a gente, graças a Deus, está dentro aqui do quilombo São José da Serra. E hoje essa terra que a gente foi castigado, que a gente sofreu muito, hoje a gente é o proprietário dessa área, tá? Houve muita luta, mas eu acho que a luta foi tão pequena diante da conquista, diante que a terra representa para a gente na comunidade. As crianças podem até não sentir tanto, porque eles já vieram no outro regime, né, que estudando, que tinha uma escola dentro do quilombo, mas nós, os mais velhos, a gente sabe o que representa para a gente esse pedaço de chão. E isso aqui, a terra, é a maior riqueza que a gente tem aqui na comunidade. Tá? E essa luta, essa briga para a conquista da terra é uma das coisas que desgastou muito, né, a comunidade, porque eles tinham assim, um fio de esperança. Mas esse fio de esperança que nunca arrebentou, porque eles tinham a luta, eu estava sempre na frente, mas eles não acreditavam, porque terra para negro é uma das coisas que não existe, né? O Brasil ainda é um local que a terra representa não o que a gente come, o que a gente consome, a agricultura. A terra não representa isso para muita gente. A terra é um título para eles. Eles querem saber que são donos de terra. E quando viu que os negros da comunidade iam ser proprietários de 476 hectares de terra, isso aí causou assim, um desconforto muito grande aqui na região. E uma das coisas que eles fizeram para que a gente desistisse da luta pela terra foi o quê? A gente sempre foi trabalhadores braçais, né? Tirava o nosso sustento no braço, e eles cortaram isso aí, tiraram, né, combinaram entre eles que ninguém desse trabalho para o pessoal da comunidade, até porque achando que a gente ia desistir da briga. Só que uma vez eu me lembro como hoje, eu fiz uma reunião na comunidade e ainda expliquei, falei, olha bem,
nós não podemos desistir, porque o sofrimento do nosso antepassado foi muito grande. E a luta nossa hoje é um pouquinho daquilo que, né, que a gente tem que lutar para reparar um pouquinho daquele sofrimento do passado. E a gente sempre teve milho, não, teve batata, mandioca na beira de casa e um pouco de milho. Né? Aquele que não ia para a fazenda, a gente tinha, né? E eu falei, de fome a gente não vai morrer. Então cabe a gente sempre esperar, né? E ter assim, esse fio de esperança nunca pode, né, partir. E uma das coisas que a gente precisa para conseguir é como assim, a gente, voltando um pouquinho no passado, que a gente não tinha agasalho, né? Aqui na comunidade a gente vivia, a única coisa que a gente tinha para aquecer durante a noite era a costela do outro companheiro, assim, os irmãos se amontoavam na cama e um passava o calor para o outro. Que tudo que a gente tinha era um saco para a gente enfiar dentro desse saco. E isso eu falei para eles, esse calor humano a gente tem que manter isso aí, para que a gente não perca esse calor. E esse calor tornou-se uma corrente dentro da comunidade. E eu fico muito feliz que esse calor, essa corrente do calor, da amizade, do carinho, do respeito, isso acontece até no dia de hoje dentro do Quilombo São José da Serra. Aí quando chegou nos anos 90, em 1999, nós criamos a Associação do Quilombo São José da Serra. Só que foi uma associação criada onde os moradores também não entendiam bem sobre o valor da associação. Né? Para eles era apenas um pedaço de papel carimbado, registrado no cartório. Só que nessa hora a gente fez contato com o mundo lá de fora. Inclusive eu cheguei na mãe e falei, mãe, olha bem, só tem uma maneira da gente ganhar essa guerra. É a gente se aliar, trazer as pessoas de fora para fortalecer a nossa comunidade. E a gente tinha uma festinha que a gente fazia no dia 13 de maio, sempre tinha a festinha do Preto Velho, né? Uma coisa muito interna da comunidade. Aí eu falei, mãe, vamos trazer pessoas de fora para participar dessa festa, e essas pessoas vão trazer coisa nova e vão ajudar a comunidade, né? Porque tudo aqui é muito difícil. E a mãe era uma pessoa de cabeça aberta, né? Mas nessa hora ela pediu um tempo para pensar. Então foi o primeiro ano que a gente não comemorou o 13 de maio, porque quando ela se manifestou a favor de abertura, de trazer o pessoal de fora, foi no mês de junho. Eu falei, mamãe, mas mesmo assim a gente vai fazer. Então foi a primeira vez que a gente trouxemos pessoas de fora assim para visitar. Era uma coisa muito isolada, mas essa vez nós conseguimos colocar aqui no Quilombo São José da Serra 120 pessoas. 120 pessoas. 120 porque dessas 120 teve
eu trouxe uma banda musical, né? E essa banda musical tinha 80 músicos. E isso aí a gente tem esse registro dessa festa, que essa festa desencadeou assim um grande progresso para dentro da comunidade. E uma dessa festa e a gente também teve o prazer de conhecer um garoto que chamava Marcos André. E esse garoto, chegando aqui na comunidade, e ele abraçou também a nossa luta, trabalhando junto com a gente. E ele tem assim uma grande parte nessa parceria da comunidade, que eu não posso falar da comunidade sem falar também do Marcos. O Marcos me ajudou muito dentro da comunidade, porque o que acontecia? O pessoal da comunidade não tinha convivência no mundo lá de fora. E aí o Marco começou também a arrumar alguns programas lá fora para que a gente saísse da comunidade. Só que nós saímos da comunidade como gente grande que somos, tá? Como gente grande. E fomos, né, hotel. Hotel era uma das coisas que a gente passava na porta, né? Mas a gente não. Algumas pessoas como eu, mas dentro mesmo de um hotel, e nós conseguimos colocar moradores da comunidade dentro do hotel e ensinar eles a usar um garfo, a usar um talher, né? E sentar à mesa. Então, e hoje nós temos aqui, hoje na comunidade, graças a Deus, bem fortalecida. A gente também soube pegar isso com muito carinho. E hoje a gente tem aqui na comunidade pessoas que podemos falar: ô fulano, semana que vem você vai a Brasília, você vai no Rio de Janeiro, e você vai levar o recado, né, desse povo aqui. Então hoje não é só o Toninho que pode fazer, apesar que eu sempre estou de frente. Mas dá para a gente confiar a outras pessoas levando a mensagem do Quilombo, que eles aprenderam, né? Graças a Deus, né? Se estruturou, né? E uma das coisas que a gente tem que sempre falar, eu sempre falo que a gente tem um carro-chefe. E o carro-chefe para a gente é o jongo. Tá? Então, quando eu falo do jongo, é uma das coisas que eu fico assim muito feliz e chego a me emocionar, porque através do jongo a gente conseguiu, né, se abrir para o mundo lá fora com sabedoria até, porque a gente conseguiu mostrar aquilo que a gente preservava e o que a gente tinha aqui de cultura aqui dentro da comunidade. E aquilo deu um brilho tão grande que até a gente aparecer, mostrar o jongo, a gente tinha muito que a gente era preto e a gente era feio. Tá? E o jongo trouxe essa garantia para que a gente era bonito, a gente sabia cantar, a gente sabia falar, e que a gente não era diferente das pessoas lá de fora. E que a cor da pele não serviria de base, né? O que serviria de base era o conhecimento. E o conhecimento a gente tinha aqui na comunidade São José da Serra. Até uma das coisas muito que lá fora não tinha, a gente tinha aquilo, guardava aquilo, né, com muito carinho, os pontos de jongo, que até hoje a gente canta, que a gente sabia, né, a gente tinha assim, aquele livro de memória na cabeça. E eu sempre digo,
o, cada negro que viveu, que passou nessa comunidade, ele é uma biblioteca. Apesar de boa parte dessa biblioteca foi para debaixo da terra sem que pudesse agravar uma mensagem, igual eu estou fazendo aqui hoje, passar uma mensagem, né? Igual o nosso tio Mané também, que foi, graças a Deus, o tio Mané teve, a gente pôde viver muito, conviver muito com o tio Mané, e o tio Mané passou muito para a gente, a sabedoria dele, além dele ser muito sábio, e a vivência dele lá de trás, com o vovô Manel, com a avó Brandina, e com esse pessoal do passado. E o tio Mané era uma pessoa que ele morreu com 98 anos, e eu via sempre no tio Mané um menino, tá? Eu tratava o tio Mané como um menino, apesar de todo o respeito, mas o tio Mané nunca deixou de ser um menino. Ele tinha um coração aberto para alegria, para paz, para tranquilidade. Era uma pessoa que sabia contar história. E o tio Mané encantou muito o Jongo, encantou a comunidade e encantou o mundo, né? O tio Mané encantou o mundo, né? Sob a benção de Mãe Zeferina, que era a nossa Mãe Zeferina, para nós é uma eterna matriarca, né, da comunidade, a dona do saber. Era irmã da mãe do tio Mané, irmã do tio Mané, é a filha da mãe Brandina, que foi uma das maiores parteiras da região. A mãe Brandina era uma pessoa que trazia pessoa, mostrava o mundo, né? Amparava as mães no nascimento das crianças. Eu me lembro de uma passagem de Mãe Brandina que teve uma fazenda aqui ao lado, a Fazenda Pires, e até hoje essa menina, quando passa lá de frente à minha casa em São Isabel, eu lembro, ela chama Cida, e a mãe dela entrou em trabalho de parto, e a mãe dela estava com um problema seríssimo, e o pai dessa Cida montou num cavalo e foi puxando o outro, foi até a conservatória buscar um médico que chamava Dr. Gustavo. Aí o Dr. Gustavo chegou na fazenda e desenganou. A dona falou, olha bem, vocês me chamaram um pouco atrasado, e eu não tenho mais o que fazer com essa dona, não. A criança está virada e eu não tenho mais para fazer nada. Naquilo chegou outra pessoa e falou assim, olha, tinha uma pessoa do quilômetro que trabalhava na fazenda, falou, e se a gente buscar a dona Brandina lá, falava Barandina, a dona Barandina lá. Falei, mas o doutor não resolveu, a dona Barandina que vai resolver. Falei, é bom tentar. Aí o homem fez o mesmo. Veio 2 cavalos aqui no quilombo, buscou a avó Brandina. E a avó Brandina chegando lá, fez aquela simpatia dela, né, que só ela sabia fazer, rodando a fazenda, e falou, olha bem, a terceira vez que eu passar diante dessa janela, eu quero ouvir o choro da criança. E quando ela passou de frente da janela, a criança chorou. E o médico estava na sala esperando a dona, né, falecer, porque aí a criança chorou. Aí o médico correu para o quarto e falou, mas isso aí é um milagre. Aí ela foi, o médico chamou ela chegou lá, acabou de... Falou, doutor, não bota a mão na criança, que eu tenho que preparar a criança e a mãe.
Aí o doutor falou, olha, ô dona, você, a partir de hoje eu gostaria que a senhora participasse da minha equipe no hospital de conservatória e eu vou te dar um diploma. Aí ela falou, não, doutor, eu não quero esse diploma, porque eu não sei ler, para que diploma? Né? O que eu sei, eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, com a minha bisavó, então uma coisa de passado, então eu aprendi assim. Então eu não quero esse diploma. Então até hoje eu vejo essa menina e ainda lembro dela, né, dessa passagem. Então o Quilombo sempre foi muito rico na parte de saber, na parte de ir na vontade também, né, de chegar até mais à frente. Né? E hoje a gente sabe que o Quilombo São José da Serra está no caminho certo. Né? Hoje você dá uma olhadinha no Quilombo, onde você olha, você tem plantação. Então, a plantação é o que eu levava sempre nos encontros com as autoridades, eu sempre falava, olha bem, o Quilombo tem braço forte, mas a gente não tem a terra. Então, a gente precisa da terra para a gente exercer esse braço forte. E hoje a gente tem a terra e, graças a Deus, a gente pode exercer os nossos braços, né, que graças a Deus são fortes mesmo, e executar o trabalho, né, e um pouquinho daquilo que nós aprendemos. E além de tudo que nós aprendemos, a gente usa hoje um pouquinho da tecnologia para melhorar mais um pouco, né, a nossa comunidade. Né, não é a parte de usar, a gente usa o defensivo do saber, né, remanejar a planta, modificar a posição da horta, para que a gente continue assim, com alimentação saudável, sem colocar agrotóxicos aqui na nossa comunidade. Então o Quilombo, graças a Deus, hoje está de pé e a gente quer levar isso assim a muito mais, né? E passar isso para nossas crianças. E eu tenho certeza que o Quilombo São José, além de ser, e sempre vai ser o exemplo das comunidades. Exemplo por quê? Porque a gente está sempre de braços abertos. E quando você está de braços abertos, você também recebe aquele abraço, como nós recebemos nesse final de semana do pessoal do Jongo de Pinheiral. Então é a gente lá e eles aqui com a gente. E fora disso, tem as outras comunidades que a gente tem um carinho muito grande por eles, né? E o Quilombo São José da Serra sempre está sempre aberto, né, para agregar sempre valores e trazendo pessoas assim para participar do movimento da nossa comunidade. Tá? Então é uma das coisas que eu gosto muito de passar, né? E as nossas crianças, né? E é uma das coisas que a gente não pode deixar de mencionar sempre as nossas crianças, colocar para estudar, mas sem que eles percam tudo aquilo que nós adquirimos no passado, né? Porque é um tipo de sabedoria que você não consegue na escola, não. E isso é uma das coisas que a gente tem que levar de dentro de casa. Eu sempre falo
quando eu estou conversando, batendo papo fora, se cada um resolvesse o problema dentro da sua casa com a sua família, a gente teria uma rua com respeito. Eu acho que a gente ia sair na rua só para se abraçar. O homem não precisava ter medo do outro homem. Era só ele botar em prática aquilo que ele aprendeu dentro de casa. Que a violência da rua, ela não começa na rua. Ela começa dentro de casa. E então, se a gente cuidar, igual a gente tem o carinho com o Quilombo São José da Serra, as mães, cuidar sempre dos seus filhos, eu tenho certeza, se a gente encontrar algum obstáculo lá fora, é uma das coisas que a gente vai saber ultrapassar e voltar para o Quilombo São José da Serra com a cabeça bem erguida e continuando tudo isso que a gente sempre preparou para o dia da manhã. Tá? Então, o recado que eu tinha de mandar, se tiver mais algum tempo, eu gostaria que alguém fizesse algumas perguntas que eu gostaria de responder. Tuninho, o jongo aqui, qual a sua memória assim, mais antiga da infância assim, do jongo aqui na comunidade? Então, o jongo para mim é igual eu falei, me leva bem lá atrás mesmo, né? A infância, onde a gente, quando falava que a gente ia ter jongo no Quilombo, e a gente já preparava, a gente como criança, a gente preparava a nossa festa, que era uma festa independente. A gente ia no bambuzeiro, já cortar o nosso bambu para fazer o nosso foguete. Foguete, o que é? A gente colocava o bambu verde na fogueira e aquilo era na hora que ele fizesse aquele, né? E a gente tinha, então cada um cortava o bambu do seu jeito e para mostrar a potência de cada um foguete, né? E a gente aqui no Quilombo, a gente é muito perto, próximo de Santa Rita de Jacutinga. Quando tinha a festa Santa Rita, a gente também ouvia o barulho dos fogos. Então, quando tinha a festa do jongo aqui no Quilombo, a gente aproveitava para fazer os nossos fogos também em volta da fogueira. Daqui da região, quem eram os jongueiros assim, mais reconhecidos, assim, aqueles mais sabedoria de jongo? Olha, tinha uma das pessoas muito respeitada dentro da comunidade, a São Januário, tá? São Galdino. Eram duas pessoas assim, muito respeitadas. Mas agora, quando fala na região do mundo de jongo, era o seu Luiz Cambinda. Luiz Cambinda era um jongueiro que, quando chegava na roda do jongo, a roda parava e todo jongueiro vinha para pedir a benção do Luiz Cambinda. E o Luiz Cambinda, eu conheci bem o Luiz Cambinda, porque ele morreu com mais de 100 anos de idade, e ele veio aqui várias vezes aqui no Quilombo São José da Serra cantar jongo. Era uma pessoa que a gente tinha, nós como crianças, tinha até medo de passar perto dele, de tanto respeito. Tá? A gente tinha medo, porque o Sr. Luiz Cambinda, quando falava, já era uma missão. Né? O homem, quando abria a boca, ele já passava uma missão e já dizia tudo que tinha que ser feito numa comunidade para que o jongo nunca perdesse a razão de ser. Né?
antes da mãe Zeferina começar a receber os guias, né? A gente sabe que teve um momento que ela começou teve problema de saúde, começou a receber os guias, e aí a partir daí que ela abriu o centro aqui no Quilombo, né? Mas antes disso, ela tinha alguma atividade, alguma relação com Umbanda antes, ou foi só depois dessa época que ela ficou doente que ela começou a ter? Não, a gente aqui no Quilombo sempre teve o centro espírita. Era da Mãe Januária, tá? Aonde hoje é a casa do Damiãozinho, tá? A casa do Daniel, tá? Eles ainda são netos de escravo, tá? O Damiãozinho igual a tia Tereza, era neta de escravo. E o Damiãozinho aqui na comunidade ainda tem uma família que é neto de escravo, tá? Ele é filho do meu tio, do tio do meu pai, tá? E mora aqui ainda no quilômetro 6 da Serra. E lá eu lembro que tinha a mãe Januária, que ela sempre estava em casa, mas tinha um marido dela que chamava Jim Sebastião. O nome dele era Sebastião, que era filho do vovô Geraldo, irmão do tio Joaquim Geraldo, e tio do meu pai, tá? Tio do meu pai. Então ele era o benzedor, era esposo da avó Januária, mãe Januária, e ele é o benzedor. E ele até não ia muito no serviço, que ele ficava atendendo as casas, onde tinha uma criança doente, onde tinha uma mãe doente, então ele recebia, né, aquele missão da esposa dele, ia lá benzer, ia lá fazer o remédio, e ele era aquele raizeiro de nome que tinha aqui na comunidade, mas já havia um terreiro. Eu me lembro até no dia de hoje, um dia que eu coloquei fogo no paiol de milho e a mãe estava sendo atendida na casa da mãe Januária, tá? Que a mãe sempre falava que o piolho, a gente tem uma técnica, a gente retira o capinho do ninho da galinha e queima aquele capinho e coloca um capinho novo. E a galinha estava com um pintinho, chocando, e a mãe falava que ia sapecar a galinha. E eu não entendia, eu esperei a mãe ir ser atendida lá na casa da mãe Januária, aí eu coloquei fogo no ninho da galinha e o fogo pegou no paiol, né? E isso aí eu lembro até no dia de hoje que a Tetê, minha irmã, a Tetê, é muito bom falar da Tetê. Tetê, além de ser uma irmã, ela sempre foi uma mãe pra gente, tá? Ela sempre foi muito colada com a mãe, mas a Tetê também representava muito na vida da gente. E a Tetê nunca apanhou. E foi a primeira vez que a Tetê levou uma coça da mãe. Foi nesse dia que eu botei fogo no paiol. Ela estava comigo em casa, enquanto ela estava preparando a comida, eu peguei um fogo no fogão e botei no paiol. Até hoje eu peço desculpa para a Tetê, coitada, que eu que arrumei aquela coça para ela. Tá? Então quer dizer que antes mesmo do centro da Mãe Ferina já tinha trabalho de preto velho aqui, de entidade de preto velho com essa senhora Dona Januária, então? Já tinha, e tinha muito antes ainda, que eu não conheci, mas o meu avô falava, aonde ele era um cambone, tá? Meu avô Geraldo, ele contava sempre a passagem. Antes da avó Januária, já tinha também o trabalho de preto velho aqui no Quilombo. Só que eu não conheci. É coisa que foi passada para mim, passado pelo meu avô José Geraldo, Padrinho Zequinha, que ele ficou cego, ele cuidou de mim, então ele já contava isso, que quando ele era criança já era atendido pelo centro de Umbanda aqui no Quilombo,
tá? Mas como que não tem nem o registro, tá, disso aí, né? Mas ele já tinha isso aí, antes da vovó Januária, tá? E os antigos comentavam assim de ter tido algum contato com os indígenas que habitavam aqui, Toninho, na época da... Tinha, porque o meu avô falava que quando eles abriam essa estrada que ligava à conservatória, eles tinham muito medo de levar flechada, tá? Eles faziam o trabalho deles, mas com muito cuidado, porque aqui em conservatório tinha os índios coroados, chamava os índios coroados. E eles trabalhavam, mas tinham muito medo de levar flechada. Então, quando pegava essa Serra da Beleza, que era um lugar que eles ficavam muito preocupados, tá? No tempo do meu bisavô, quando eles estavam trabalhando, eles tinham muito medo de levar flechada de índio. Tá? Então, Toninho, para a gente encerrar assim, você gostaria de mandar alguma mensagem? A mensagem minha que eu tenho é de que eu vou falar um pouquinho para as autoridades lá fora, tá? Para que nunca esqueça das comunidades, né? Porque a comunidade ela vai ser sempre distante, né? E a gente também não quer levar também a comunidade para perto do centro grande. A gente quer que o recurso chegue até as comunidades. Porque um dos lugares que eu falo assim, melhor do mundo, para mim o lugar melhor do mundo é aqui na comunidade São José da Serra. Mas eu gosto de fazer um alerta às autoridades. Não é só o quilômetro São José da Serra, é não esquecer a parte da saúde, a parte da educação e a acessibilidade, porque o acesso nas comunidades é muito ruim ainda. A gente sofre muito com isso, tá? Então é uma das mensagens que eu mando. Porque o resto é só deixar que a gente faz. Mas a coisa do poder público tem que vir da mão deles, tá? Só isso, muito obrigado, tá? Valeu.